Oi, tudo bem? Vamos começar a nossa caminhada com o estudo na verdade, do livro que está aí diante de você, né? Que é o livro Guerra de Palavras do Paul David Tripp. E a gente vai caminhar com ele aí com algumas lições. São um total de 13 lições e 13 capítulos, dividido em 3 partes. Nós vamos começar com a parte 1, claro. Falar não é fácil, onde tem um capítulo sobre Deus fala, Satanás fala, a palavra encarnada e palavras idólatras. Né? Na parte 2, nós temos como ele diz, uma nova agenda para a nossa fala, que a gente vai ver mais à frente, e a parte 3, vencendo a guerra de palavras. Então, a gente vai caminhar por aqui. Nesse instante, nós vamos iniciar, né, esse nosso estudo do livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Nós vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine, nos oriente. Né? Você pode, qualquer pergunta, você pode anotar aí, depois, no próximo que nós tivermos, colocar, se houver tempo, a gente responde algumas perguntas, caso você queira fazê-las. Então, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Seja conosco, nos ajude, em nome de Jesus, para que tudo possa ocorrer na mais gloriosa graça do Senhor Jesus. Que o Senhor, através desse estudo, possa nos exortar, nos incomodar, que precisamos, necessitamos, e de quão grande é a misericórdia do Senhor sobre nós, principalmente no uso das nossas palavras. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa caminhada. Então, você tem aqui, logo de início, você tem aqui a parte 1, né, que é falar não é fácil. E aí, nessa parte 1, nós vamos começar com o capítulo que fala sobre Deus fala. E o texto que o Paul Tripp abre esse capítulo é justamente o Provérbio 18, versículo de número 21, que diz assim: a morte e a vida a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, veja aí que, né, a morte e a língua estão no poder da língua. Então, veja onde é que a morte, a língua, o poder que a língua tem. Né? A gente nunca para pensar nisso. Mas saber utilizá-la, comerá daquilo que comerá do seu fruto, quer dizer, você vai colher o que plantou. Então, o que você está falando é uma semente, na verdade. E aí, Paul Tripp, logo no capítulo 1 antes, ele começa com uma oração. Esse meu temperamento, perdoa-me, Senhor. Eu o deixei levar a melhor novamente, quando enfim aprenderei a esperar até escutar a história toda, a responder sob pressão, assim como Cristo faria, a reagir ao mal como o bem. Estou crescendo, Senhor, mas meu crescimento está devagar demais, até minha vida romper com orgulho, arrancar raízes de egoísmo, apagar cada vestígio de teimosia. Cultiva-me e semeia generosamente mais da semente frutífera do Espírito. Manda chuvas e tempestades, se preciso. Brilha forte em minha alma, então eu germinarei paciência, bondade e amor. E domínio próprio, em abundância. E minha língua aprenderá a ajudar, curar e louvar o nome daquele por intermédio de quem eu oro. Amém. Então, o povo começa já com essa oração ao Senhor, né? Então, vamos lá. Bom, quando a gente tem uma coisa que é muito interessante na nossa vida, e a gente precisa saber disso, e o povo vai tratar disso aqui logo quando começa, na verdade, a gente não importa onde você mora,
não importa o que você faz todo dia, há uma coisa que você faz todo dia. Você fala, não é? Então, sabe disso que no quarto do banheiro, no corredor da cozinha, na loja, na fábrica, né? Com seus filhos, com seus amigos, com os familiares, com os vizinhos, com os colegas, você fala. Então, e existem aqueles, né, que fazem até de maneira ininterrupta. São pessoas que estão sempre falando. Nossa habilidade em falar, na verdade, é o que nos diferencia do resto da criação. Do que nos faz diferente da criação é justamente o poder falar, né? Não adianta dizer que o animal, ele falou comigo. Não. Fala é exclusiva do ser humano. Não existe ninguém ou outro animal que fale. Outra coisa, o que Paul Tripp diz assim, nesse capítulo inicial, uma das palavras que ele fala é que a palavra em si não gera peso. Falar parece normal, comum, sem importância, inofensivo. E uma coisa assim, sobre toda essa normalidade, infelizmente, há uma dificuldade, uma grande dificuldade, uma guerra de palavras que travamos todos os dias. Então, você tem esse ponto, que é claro para nós, que é algo que essa guerra de palavras pode gerar em nós. E eis aí alguns modos que o Paul Tripp ele coloca aqui para a gente nesse capítulo, né? Logo inicial dessas palavras. Por exemplo, eu nunca pensei, quando estávamos juntos, que ele falaria comigo do jeito que fala agora. Não posso acreditar, porque estou ouvindo quando meu filho fala comigo. Ela desligou o telefone no meio da conversa. Meus pais nunca falam comigo, a não ser quando estou em apuros. Ele só fala gentilmente comigo quando quer alguma coisa. Ele fala tanto que fica difícil de conversar. Não gosto do jeito que ela fala das outras pessoas. Porque sempre acabamos em uma discussão. O que aconteceu? Nós éramos tão achegados e agora quase nunca conversamos. Sim, ele pediu perdão, mas estou tendo muita dificuldade nisso. O que ele falou foi cruel. Nunca chegaremos a um acordo se todos ficarem falando juntos. Ela sempre tem de ter a última palavra. Ele sempre fala gentilmente comigo quando estamos em público. Às vezes, acho que seria melhor se parássemos totalmente de falar. Então, o Paul, essas são frases, né, que você vai vendo aí evidências de que isso é universal, né? São frases que estão no livro traduzido e que mostram para nós que as expressões são universais. Podemos morar distantes em países, mas o ser humano é igual em seu caráter, em seu comportamento, suas palavras são iguais. Então, a gente tem aqui essa evidência que coloca diante de nós esse fato. Então, o Paul, ele relata aqui que este livro, na verdade, ele vai estar tratando esse mundo da fala, o mundo que existe o mundo que existe por trás da calma e das bondades públicas que todos somos capazes de exibir, né? Uma coisa que a gente tem é justamente isso, né? Você vê aquela calma da pessoa publicamente, as suas bondades, mas nós muitas vezes estamos escondendo o que realmente, né, que somos. Então, o propósito desse livro não é apenas mostrar o alto padrão de Deus e então nos lembrar como estamos longe disso. Então, então também, e você vai fazer lembrar que o quanto que precisamos
necessitamos da graça do Senhor até na nossa fala. Então, cada capítulo deste livro, como coloca o Paul, consideraremos o plano de Deus, nosso pecado, sua graça e o mapa das Escrituras. Ok? Seguindo, então você tem aqui, vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem este livro é a nossa conversa. O mundo real é aquilo que nós realmente conversamos, né? Então, muitas vezes, a gente pode pensar assim, mas como é a sua conversa? Como é que nós conversamos? Esse livro versa sobre a maravilhosa graça do Senhor, a qual nos chama de volta ao propósito de Deus. Graça que resgata, restaura, perdoa e salva. Sobre passos bíblicos simples para o arrependimento e mudança. Sobre um glorioso Senhor que está disposto e é capaz de transformar nossos complicados mundos de falas em lugares onde o amor é a motivação e a paz é o resultado. Então, você tem pararmos para refletir nisso aí, né? E o Paul, como sempre conta uma história prática que ele diz aqui, quando ele estava viajando a Filadélfia com a sua família em silêncio. Então, numa noite, eles dois, o marido, o Paul e a sua esposa, ficaram uma noite a sós e ainda assim, nada falando durante a viagem, né? Não devia ser assim, né? O silêncio era ensurdecedor, diz ele, e parecia durar horas, mesmo tendo sido de apenas alguns minutos. Então, ali ele diz que nas nossas mentes estávamos ambos relembrando o que tinha acontecido, comentando nossa dor e reafirmando nossa inocência. Não demorou muito, como ele diz, para que o silêncio quebrado fosse quebrado. E pediu-se e recebeu-se perdão. E novamente estavam desfrutando, acompanhando o outro, né, em vez de apenas tolerados. Então, às vezes as coisas começam, como ele diz, muito de maneira inocente típica. Como ele fala, ambos, ele e a esposa, estavam no final de sexta-feira, uma longa semana, tínhamos uma agenda própria, e nossa expectativa era outra, para a noite, e as próprias expectativas de cada um era outra. Então, ambos fomos mais exigentes do que dispomos a servir, e assim, rapidamente, nos ressentimos quando um recusou o outro nos planos para a noite. Finalmente ele diz, ambos falamos a partir desses ressentimentos. Acusamos, em vez de ouvir, criticamos, em vez de nos percebermos. Cada um desistiu do outro e se escondeu no casulo da própria dor e própria raiva. Então, às vezes você pensa assim, mas começar um livro desse jeito, né? Então, esse encontro trivial numa noite comum da família Tripp captura bem claro tudo aquilo que esse livro vai tratar. Ele trata de um plano maravilhoso de Deus para as nossas palavras, o qual nos protege da dor e da pressão de tais momentos. Então, a gente precisa entender que o mundo real, né, é bem diferente do que a gente vê nos posts de Instagram ou Facebook, de palavras que muitas vezes parecem agradáveis. Então, ele diz que naquela noite, ele e sua esposa, Luella, ela se desviou dos planos dele por um momento, mas temos aprendido que sua graça é suficiente, que seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, na fraqueza, né? Então, lembre-se disso, dessa realidade. Ok? Então, vamos lá. Palavras têm valor. Palavras têm valor. O que as palavras são? Palavras são poderosas
importantes e significantes. Então, talvez, muitas vezes, a gente nunca para pensar nessas três coisas que a palavra é. Que a palavra é poderosa, que a palavra ela tem importância, né? Então, na verdade, as palavras deveriam ser assim. Deveriam ser Deus, as palavras quando Deus criou o homem, Deus deu significância às nossas palavras. Elas são importantes, elas têm um caráter, ela tem um valor. Muitas vezes a gente nunca para pensar nisso, né? Acho que qualquer palavra que sai, qualquer dita, seja algo que não tem nenhuma importância, mas tem. Sempre lembre disso, as palavras são poderosas, importantes e significantes. Outra coisa que o Paul coloca para nós, na verdade, é que tudo tem uma raiz, tudo tem um começo, um princípio que tudo isso começou. Nossa guerra de palavras. Porque a gente vive num mundo em que você vai comprar, na verdade, livros que vão tratar da comunicação, focar na técnica e habilidades, mas nunca vão reconhecer saber que é bem mais profundo o problema de comunicação e diálogo que temos. Então, nosso conflito com palavras tem raízes profundas no Jardim do Éden. Na verdade, tudo começou naquele lugar, né? E a gente lembra bem claro, se você entender as raízes do seu conflito, poderá esperar mudanças permanentes. Então, foi ali que tudo começou, e ele coloca mais uma vez, faz sempre questão de lembrar, que este livro vai analisar honestamente o problema para poder lhe oferecer mudanças que não são apenas temporárias e cosméticas ou domésticas, né? Acho que houve um erro aqui gráfico. Mas temporárias, não são só temporárias e domésticas, como se fala, né? Porque em casa a gente não é tão controlado com as nossas palavras, não somos muitas vezes tão doces quanto somos no meio em que nós estamos, né? Então, a palavra tem valor, e é preciso saber a respeito disso. Muito. Então, vamos lá. Outro ponto que ele fala, e aí a gente vai entrar, se a palavra tem esse princípio, tem raízes profundas no Jardim do Éden, a gente tem que lembrar que a importância é tão grande das palavras quando você percebe que a primeira voz que um ser humano ouviu não foi a voz de outro ser humano, foi a voz de Deus. Pois é, a voz de Deus. O Jardim do Éden, a primeira palavra, o primeiro ouvir, a primeira voz. Você vai dizer, mas que voz, como era essa, que língua era? Bom, mas foi Deus quem o homem primeiro ouviu, né? Claro que hoje não é a primeira pessoa que o homem quer ouvir, né? Mas no Jardim do Éden foi Deus a primeira pessoa, né, que ele ouviu, não foi um ser humano, foi o próprio Deus. E aí a gente lembra que em Gênesis 1, o mundo da comunicação era de paz, de verdade e de vida. As palavras não eram usadas para destruir, palavras eram sempre ditas em amor, e a comunicação humana nunca rompera os vínculos da paz. Então, antes do pecado, a comunicação era diferente. O relacionamento verbal era diferente. As palavras eram ditas de maneira, né, que todos se compreendiam, vamos dizer assim. Então, quando
Deus, o Criador, soberano e Senhor, falou a Adão e a Eva em palavras que eles podiam entender. Deixe alcançá-lo. Né? Eles podiam entender. Então, espera alcançar essa maravilha dessa percepção. Deus se faz conhecido e entendido por meio de linguagem humana. É muito impressionante que Deus não somente fez um homem à sua imagem, mas Deus fez uma linguagem. Deus tinha uma linguagem para comunicar-se com o homem, para falar com ele. Né? Então, a gente tem isso aí. Então, a gente vai ver que as palavras, quando a gente olha que a comunicação de Deus é projetada amorosamente para tratar da necessidade do momento, em palavras simples que possam ser compreendidas. Então, Deus é aquele que, antes de fazer, ele revela, antes de começar, Deus revela o que está prestes a fazer. Ele explica, ele fala, quando termina, ele explica o que fez. Ele é um Deus que pode ser conhecido porque ele fala. E aí você tem um texto bem claro, se você ler depois, está em Isaías 40, que trata sobre isso, né? De Deus. Deus nos diz. Deus, na sua fala, ele nos diz quem somos, define o que devemos fazer e a forma de fazê-lo. Então, não conseguiríamos descobrir nenhuma dessas coisas sozinhos. Não é? Então, você vê que Deus jogou o homem lá assim. Jogou no jardim do Éden. Não, Deus colocou lá, disse assim, ó, faça isso, você vai fazer isso, sua função é essa, sua é essa. Né? Identificou quem é você, quem é Adão, quem é Eva, o que vocês vão fazerem juntos, a função de vocês separados, mas deu a ele a tudo isso. Então, deu a eles identidade e propósito. Né? Então, as palavras de Deus, elas estabelecem limites e dão liberdades. Então, elas podem trazer vida, podem trazer morte. Então, Deus criou a palavra e suas primeiras palavras, Adão e Eva, têm uma significância. Ou seja, palavras têm valor, palavras revelam, palavras definem, palavras explicam e palavras modelam. Vejam que Deus fez tudo isso, não é somente haja luz ou isso, mas muito mais por meio da sua palavra. Hein? O povo fala. Você já imaginou também que Adão e Eva falavam? Mas isso é óbvio, né? Deus deu a habilidade deles conversarem, deles poderem se comunicarem, né? Não é nem conversar, mas mais de se comunicarem. Deus deu a eles essa. Havia que o homem poderia compartilhar, o homem e a mulher, né? Compartilhar das suas necessidades. E aí o homem e a mulher poderia ter essa singularidade entre os dois, seus pensamentos, seus desejos, esse compartilhamento que havia no início do Jardim do Éden. Então, essa é uma das nossas grandes habilidades, dar e receber informações. Né? Então, ele diz uma coisa aqui nesse ponto, o povo fala, por ter nos criado com habilidade de fala, Deus não apenas nos separou do restante da criação, mas determinou a natureza de nossa vida, de nossas vidas e relacionamentos. Então, lembre-se disso. O nosso relacionamento e a nossa vida está muito ligado à minha fala, ao ato de comunicação. O homem é o ser humano que tem essa única habilidade. O relacionamento dele depende da comunicação, depende de como ele fala, né?
E aí a gente lembra que ele vai dizer aqui algo bem interessante quando ele fala a respeito disso, é que as palavras conduzem nossa existência e nossos relacionamentos. Elas modelam nossas observações e definem nossas experiências. Passamos a realmente conhecer outras pessoas por meio de conversas, né? Então, quando você começa a conversar, você reconhece que aquela pessoa, quem é, pelo modo como ela fala, da maneira como ela fala. E aí, existe uma coisa, né, com essa habilidade de fala, Deus nos separou, mas determinou, como diz aí o ponto que eu coloquei, é justamente isso. Quer aprender? Escute e fale. Quer ter relacionamentos? Escute e fale. Quer criar seus filhos? Escute e fale. Quer contribuir para o corpo de Cristo? Escute e fale. Observe que existem duas coisas, não somente uma. Não é somente escute e não é somente fale. É escute e fale. Né? Tem gente que dá exigência a um só ponto desses. Mas o certo é escute e fale. Até na criação dos seus filhos. Ouça os seus filhos. Escute o que ele está falando. Né? Pode ser que o que eles estejam falando é verdade. Então você precisa aprender. E nós também. Na igreja, no corpo de Cristo, escute, mas fale também. Então, aprenda a escutar. Aprenda a ouvir. E fale. Né? Tem coisas que não é somente para escutar, é para falar também. E isso precisa existir, principalmente no nosso meio. E uma coisa que é bem interessante, que ele coloca aqui, que não ocorria em Gênesis 1. Não havia conflito na comunicação, não havia guerra de palavras. Tudo que era falado refletia a glória de Deus. Não havia discussões de mentiras, nem palavras odiosas, não havia impaciência ou resposta com irritação, não havia gritos e xingamentos ou condenação, não havia, aqui, né, houve um erro de digitação, não havia palavras faladas com orgulho, nem palavras manipulativas e enganosas, nem palavras egoístas. Só havia palavras verdadeiras, faladas de maneira bondosa e amorosa. Era assim que era o jardim, era assim que era em Gênesis esse relacionamento entre homem e mulher e com o próprio Deus. O relacionamento das pessoas eram diferentes, como a gente não vê, claro, a decorrência do pecado nos dias em que vivemos, né? Então, precisa perceber isso. Palavras interpretam. Então, palavras definem, explicam e interpretam. Então, eles Adão vivia muito bem no mundo perfeito, realmente perfeito, mas eles precisavam que Deus falasse com eles ainda, para entender a si mesmo e entender a vida. Então, eles ainda eram dependentes de Deus. Eles ainda não conseguiam descobrir as coisas por si mesmos, porque o Criador estava ali. Então, certamente, Deus iria orientando, ensinando, explicando pela palavra de Deus. Então, as palavras, as comunicações, a comunicação humana, ela existe para organizar, para interpretar e explicar o mundo ao nosso redor. Desde pequenas coisas que nós tenhamos, como desde pequenas explicações que pareçam ser ingênuas, né? como a criança que diz assim: mamãe, eu sei como balões funcionam. Ou, quem sabe, aquela pergunta
perscrutadora, assim que vai lá naquele questionamento do adolescente. Por que é tão importante ser virgem antes do casamento? Até as perguntas dos adultos frustradoras, né? Algumas perguntas frustrantes. Por que parece que eu trabalho constantemente, mas nunca tenho dinheiro suficiente? Então, as pessoas usam palavras para comunicar, dar sentido e que atribuem as coisas. Crianças pequenas cansam seus pais com os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, o modo como interpretamos a vida determina como vamos responder a ela. Né? Falamos porque queremos saber, para saber precisamos falar. Palavras têm valor, porque a interpretação tem valor. Então, tudo que vivemos ou que falamos procede da nossa palavra. Então, esse ponto de primeiro capítulo que o Paul Tripp coloca nos faz ver e enxergar, né, na verdade, que Deus fala, Deus expõe, Deus orienta por meio de uma palavra que nós podemos interpretar, que nós podemos entender, que é compreensiva a nós, na verdade. E aí, a gente fica olhando justamente isso aqui, né? O que aconteceu com Gênesis 1? O que devemos aprender sobre a comunicação em Gênesis e nossa conversa? Isso quer dizer que toda palavra que falamos tem que estar dentro do padrão de Deus. Toda palavra que nós nos comunicamos, ela tem que estar dentro do padrão de Deus. Ela tem que estar de acordo com o seu projeto. Elas devem ecoar o grande orador e refletir a sua glória. Quando perdemos isso de vista, nossas palavras, elas perdem seu único abrigo de dificuldades. A fala foi criada por Deus para o propósito de Deus, para o seu propósito. As nossas palavras pertencem unicamente a Ele. É a Ele que a nossa palavra pertence. O jardim foi um ambiente de uma conversa entre uma mulher e pessoas e Deus que glorificavam a Deus. É muito importante compreender já desde o princípio, né, o que Deus fez, o propósito que fez. Não somente na criação dos aspectos que a gente ouve muito, mas também no aspecto da fala. Deus fez o homem para que a sua fala, a sua linguagem, o glorificasse, o honrasse, desse louvor ao seu Criador. Então, aqui no livro do Paul tem algumas perguntas bem interessantes. Você pode, se você quiser, pode adquiri-lo, né? Você pode correr lá, a nossa editora Cultura Cristã. Hoje, nós estamos filmando aqui, está em promoção esse livro. Você pode adquirir com um preço bem baratinho, né? Que vê lá algumas perguntas, né? Como, por exemplo, sua conversa com outros conduz a resoluções de problemas de modo bíblico? A sua conversa tem uma postura de estamos nessa juntos ou eu contra eles? Sua comunicação, entre outras perguntas, a sua comunicação é saudável nos principais relacionamentos da sua vida? Pais, filho, marido, esposa, família estendida entre irmãos, patrão, empregado, amigo, corpo vizinho. Sua conversa encoraja fé, crescimento espiritual, pessoal, na pessoa, nas pessoas à sua volta.
Então, você tem aí esse momento de reflexão diante da palavra de Deus. Eu espero que possamos ter, você pode rever aí quando quiser, e também se você adquirir ele, pode marcar e anotar algumas coisas que esse capítulo nos traz de grande. E voltaremos semana que vem, se Deus quiser, com mais um capítulo. E aí, esse capítulo é muito interessante, porque esse capítulo fala, Satanás fala. Satanás fala. Deus fala, Satanás fala. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho na semana que vem. Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar as vidas que alcancem esse estudo, possam ser despertados a rever sua linguagem, suas palavras, e que lembrem que até isso, como a palavra diz, quer comeis, quer bebeis, façais tudo para a glória de Deus. Então, até a nossa fala inclui para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida e até semana que vem, se Deus assim permitir. Deus possa continuar abençoando você e a gente fica por aqui